E a gente recebe ao vivo, como em todas as quintas-feiras, a Caroline Borges, ela que é diretora executiva da Rev Gestão de Pessoas. Carol, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Ariane, bom dia aos nossos ouvintes. Carol, a gente fala hoje sobre um assunto muito bacana, que a cada dia mais a gente vai discutir mais, porque temos uma população que tende a envelhecer com mais saúde, em geral uma população que tende a envelhecer, né? São menos filhos, mais idosos, e a gente tem a cada momento mais tecnologias para que esse envelhecimento seja saudável, para que as pessoas tenham 50, 60, 70 anos, 80, bastante ativas ainda. E aí a gente traz justamente essa discussão das pessoas 50 a mais no mercado de trabalho, que é um tema muito relevante e que tem um cenário cheio de movimentações ultimamente. Tem sim, Ariane, esse é um tema, a gente acaba trazendo muito a pauta do que as nossas conversas nas outras colunas também vão engrenando, né? Verdade. E ouvintes vão pedindo, da semana passada para cá, algumas pessoas entraram em contato comigo e falaram, olha, eu escutei a coluna falando sobre os erros em fases diferentes na carreira, por que você não traz, a gente não bate um papo sobre o que está acontecendo nesse mercado 50 a mais? Muito bom. E é bem isso que você colocou, Ariane, o que está acontecendo, e a gente tem sempre dados, né, para trazer, para falar disso, a Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílio Contínua do IBGE traz aí que a população nacional está apresentando um constante envelhecimento e em 10 anos o número de pessoas com 60 anos ou mais passou de 11,3% para 14,7% da população. E isso, claro, revela uma mudança importante aí nessa estrutura etária da nação. E tem uma série de impactos para as empresas, para as pessoas, para a economia. Impacta, como você disse, em questões relacionadas à melhoria da qualidade de vida, previdência, aposentadoria, questões relacionadas a plano de saúde, a estrutura de saúde. Enfim, isso tem um impacto em termos de mercado de forma geral. E o corte que a gente quer fazer hoje é trabalho, né? A gente falar sobre trabalho. E aí, entrando nesse assunto, saiu uma pesquisa em 2023 feita por uma empresa chamada Maturi, junto com a Ernst Young, apontando que o mercado de trabalho ainda tem sim preconceito em relação aos trabalhadores com 50 anos ou mais. Essa pesquisa foi realizada com uma participação de mais de 191 funcionários de empresas de 13 setores diferentes. E segundo, por exemplo, né, casando com outros dados, um relatório do CAGED, mais de 700 mil profissionais com mais de 50 anos perderam os empregos durante a pandemia. Mas cerca de 60% das empresas afirmam, nesse levantamento da Ernst com a Maturi, que tem dificuldade de contratar pessoas com mais de 50 anos. E 91% acreditam que os profissionais nessa faixa etária também têm dificuldade de serem encontrados, tá? 80% dos respondentes dessa pesquisa das empresas não possuem políticas específicas e intencionais de combate a essa discriminação etária nos próprios processos seletivos e ainda não há uma visão clara de como ela vai deixar, essas empresas vão deixar de ser etaristas, ou seja, trabalharem uma determinada faixa de etária como porta de entrada dos processos seletivos do negócio. Realmente são mais generalistas as ações que são implementadas. A gente está falando, isso acaba fazendo parte de todo aquele papo de ESG, quando a gente fala principalmente do S, né, do social, como é que a gente vai trabalhar essa questão de reduzir as desigualdades, ampliar as oportunidades de entrada para grupos que a gente está vendo cada vez são menos, até nesse caso dos 50 mais, menos minoritários. Daqui a pouco tempo passarão a compor uma parcela da população mais considerável ainda do que a população jovem. Então, de fato, isso acontece ainda hoje, mas tem que mudar. A gente sabe que não é simplesmente por uma questão de inserção, mas é simplesmente por uma questão também de o nosso cenário de mercado. Estamos com uma população em envelhecimento. Curioso isso, né, Carol? A gente tem ouvido falar bastante ultimamente justamente sobre o etarismo, não é? Que é esse preconceito contra as pessoas com base nas idades dessas pessoas, que acaba atingindo muito essa população mais velha, mais experiente. Agora, é difícil você ver, claro, as empresas, talvez, as pessoas que têm esse tipo de preconceito vão justificar ali das mais diversas formas possíveis essa discriminação, mas são pessoas experientes que já têm a vivência de vida e a vivência profissional,
que talvez vão ter ideias que uma pessoa mais jovem jamais teria, porque não viveu bastante para isso. Me parecem tantas vantagens e benefícios de uma empresa que tenha em seu quadro pessoas mais velhas, que é meio difícil você entender como que se dá esse etarismo de fato, né? O porquê que ele acontece. Essa discussão das gerações dentro, né, do mercado, a gente também já trouxe essa pauta, é algo que está muito presente já há várias décadas, essa mistura de gerações. Agora isso é bastante forte dentro das discussões, mas de fato, essa sua visão, Ariane, é perfeita. Eu tenho quase 20 anos dentro da área de gestão de pessoas e profissionais na faixa dos 50 anos, eles estão, na minha visão como selecionadora, como quem implementa a estratégia de RH nas empresas, eles estão no ápice. E superativos. Cognitivos superativos, com uma maturidade que nada compra, né? É a história que a gente vai construindo, que vai formando todo esse nosso baú de experiências, da onde eu vou tirando tomadas de decisões mais assertivas. E, claro, existem estratégias específicas para que esses profissionais se mantenham ativos no mercado e competitivos em termos de empregabilidade, e não só de emprego, como a gente falou na coluna passada, mas, infelizmente, ainda existe. E é um papel muito grande do empreendedor, do profissional que está à frente da área de RH, dos líderes da empresa, se antenarem em torno desse assunto e perceberem o quanto é importante a gente abrir as portas e entender o valor desse profissional no mercado. A gente, às vezes, cria políticas de entrada até do jovem no mercado, que tem também dificuldade, as suas dificuldades de entrada, mas não olha para uma faixa da população que está realmente envelhecendo, mas que tem muito a entregar para o mercado, até porque a longevidade é algo também muito presente na nossa sociedade. Hoje, uma pessoa de 50 anos está extremamente jovem, ativa, saudável, então, assim, extremamente conectada, inclusive, com o que está acontecendo. Então, realmente, as empresas precisam abrir os olhos para isso e se movimentar de uma forma mais intencional. Muito bem. Justamente essa movimentação é importante também a gente citar, porque muitas vezes uma pessoa mais experiente, ela já estando há anos numa empresa, ela vai ficando, talvez até aposentar numa boa, né? Agora, talvez uma pessoa que quer um reposicionamento ou que acaba saindo de uma empresa e quer ir para outra, essa mudança deve ser ainda mais cruel. E aí é um cenário ruim. Isso, a gente fala muito que tem não só essa situação do profissional que se estagna, e quando a gente fala se estagnar, não é o fato de estar numa empresa há muito tempo. É o fato de, às vezes, estar na mesma cadeira fazendo simplesmente a mesma coisa, sem nenhum tipo de evolução em termos de crescimento, em conhecimento, e em evolução, sim, em termos de carreira dentro do negócio, um encarreiramento dentro do negócio. Não necessariamente subindo em cargo, mas subindo, às vezes, aumentando o nível técnico de especialização. Então, essa estagnação em profissionais que vão se acomodando ali naquelas cadeiras dentro da empresa, ela sim prejudica uma empregabilidade caso essa pessoa esteja fora daquela organização. Mas acontece muito hoje de profissionais que já se aposentaram, tinham uma determinada carreira e querem complementar a renda. A aposentadoria não é suficiente e querem se reinserir no mercado. E, claro, a história que você construiu e que você ainda está construindo, ela diz muito sobre as chances de você realmente conseguir uma nova colocação que vá te realizar, que vá realmente trazer bons resultados para as empresas. Carol, se a gente for analisar então o cenário atual com toda essa carga de preconceito e muitas vezes de preferência pelos profissionais mais jovens que, de uma maneira até irônica, também têm muita dificuldade para ingressar no mercado, é um contexto complicado, ruim ou nem tanto? Depende. Então, Ariane, não tem só parte ruim, né? Sim, existe preconceito, a gente tem esse papel de mudar isso, de abrir a cabeça de quem às vezes vem com a mentalidade fechada, definindo, por exemplo, faixa etária. Isso não pode acontecer para cargo. Tem empresas já que cortaram isso de seus processos seletivos, não existe cadastramento de idade para participação nos processos, mas houve, por exemplo, um levantamento do Senai, né, ligado à CNI, que mostrou que o número de trabalhadores acima de 50 anos dobrou no país em 15 anos. Em 2006, eram 4,4 milhões de pessoas. Em 2021, esse número passou para 9,3 milhões. Foi um aumento de mais de 110%. Tá? Então, nesse mesmo período, o número de brasileiros com mais de 50 anos aumentou em 63,2%. E conforme esse levantamento,
esses trabalhadores, essa presença de trabalhador com mais de 50 anos no mercado, ela foi quase 3 vezes maior em relação ao emprego geral. Então, os resultados apontam realmente para uma tendência e importância da elaboração dessas políticas por parte dos governos, das empresas, para a requalificação de profissionais que estão fora do mercado, tanto para a permanência deles quanto para a recolocação, como a gente estava falando. Então, setores com maior contratação de pessoas com 50 a mais foram comércio, serviço e indústria. E olha o que interessante, na análise por regiões, a metade dos trabalhadores nessa faixa etária está no Sudeste, porém as regiões Norte e Centro-Oeste foram com um aumento maior proporcionalmente de contratação, superando inclusive a média nacional. Que legal, Carol, que legal. E o que a gente pode dar diante dessa conversa de orientação, de dica para quem tem 50 a mais, 60 a mais, 70 a mais, que quer conseguir voltar para o mercado de trabalho, ou para quem ainda não chegou nessa faixa etária, mas já quer saber o que precisará fazer para se manter bem ali, firme e forte no mercado? Então, vamos lá. Vamos falar primeiro para você, né, pessoa física que está exatamente nesse cenário, ou já olhando para o futuro, como eu me preparo para permanecer, ou quero me reinserir no mercado. Primeiro, preparação contínua sempre. Formação, leitura, a gente traz muito isso aqui nas colunas. Isso é pauta da sua carreira de quando você começa a estudar na escola, viu aí o Luca, né? Então, fazendo o link, desde o comecinho de carreira até a gente não estar mais aqui nesse mundo. Então, a preparação contínua sempre. Isso vai te manter conectado. Sempre está aberto a trabalhar e se envolver com questões relacionadas à tecnologia, ferramentas de trabalho que sejam com base digital, porque isso é a base de trabalho hoje, não tem volta para isso, então não adianta fugir. Eu nunca tive acesso. Está cheio de curso online que você consegue colocar a mão na massa e entender melhor como funciona, mas esteja conectado e coloque a mão na massa para ter realmente habilidade com ferramentas digitais, com tecnologia. Não dá para dizer que não é da minha geração, eu não entendo disso. Não dá. E assim, isso é uma barreira que a nossa cabeça cria. A gente acaba ficando dentro de uma caixinha confortável. É difícil a gente sair do que para o desconhecido, né? Natural, o nosso cérebro cria esse aviso de perigo, esse é um risco, eu não conheço, mas eu preciso me envolver com isso, eu preciso me jogar nesse tipo de experiência também, independentemente da idade, para que eu tenha habilidade, desenvolva habilidade. A habilidade é desenvolvida com mão na massa. Então, eu preciso me forçar sempre a isso. Continuar a estabelecer conexão. Às vezes a gente vai envelhecendo e fala, eu estou cansado, minha bateria social está... Participe de congressos, de feiras, de eventos, se conecte com pessoas diferentes além do seu ciclo ali de amizade, de contato. Isso gera oportunidade, isso abre realmente possibilidades e novas possibilidades em termos de carreira, de desenvolvimento também. Existe uma tendência, falamos sobre isso, de se afastar das gerações mais jovens, aquela crítica da geração mais jovem que está chegando. E a gente precisa aproveitar o plano. E o jovem, o que eu posso aprender com quem está há mais tempo? São trocas, aquela posição defensiva de ficar defendendo, ou na minha época, a gente tem um apego à nossa época, é natural, todo mundo tem a sua história, às vezes gostosa de contar, de coisas que eram boas, mas toda geração vai ter isso. Então, a gente precisa estabelecer essa conexão. Um processo de autoconhecimento profundo sempre, porque a gente está sempre mudando, a gente precisa montar um currículo e a gente é o especialista na nossa própria história. Como é que você vai contar a sua história? É difícil fazer esse processo. Quem tem mais tempo de mercado tem um repertório enorme e precisa escolher o que vai colocar no currículo muitas vezes, como adapta isso, que é um desafio diferente do jovem que está começando no mercado. Mas fazer esse exercício de forma contínua é muito importante para se estar preparado para o processo seletivo. E desenvolver autoconfiança. Eu preciso desenvolver autoconfiança, acreditar no meu potencial, conhecer meu potencial e o que eu tenho para entregar para o mercado para realmente conseguir chegar bem num processo seletivo. Muito bom, excelente, como sempre. Essa foi Caroline Borges, diretora executiva da Revio Gestão de Pessoas, hoje falando sobre as pessoas 50 a mais no mercado de trabalho, mas sempre com a gente aqui toda quinta-feira, a partir das 8 horas da manhã. Carol, obrigada por hoje e até a próxima semana. Até a próxima.